com um colega e ele dizia, olha, eu gosto da fito, muito predisposto, mas ele diz, eu ainda tenho dificuldade com a homeopatia. Mas aberto, que é a primeira coisa que a gente... Ótimo, né? E eu disse, não, nós temos muito que conversar. E não é à toa que a maioria dos profissionais de saúde ainda são refratários a algumas práticas, porque não tiveram oportunidade de conhecer e, quando buscaram esse conhecimento, foram, muitas vezes, impedidos. E é por isso, por exemplo, se tem que o conhecimento em fitoterapia de forma tradicional foi muito preservado pela Igreja Católica, né, por muito nos mosteiros e tudo, foi muito conhecimento. Inclusive, muito desse conhecimento apropriado em outras eras, né, que aquele que conhecia, depois que que aprenderam todo o conhecimento, mandaram queimar na fogueira e ficaram com conhecimento, né, preservado muitas vezes dentro dos mosteiros. Hoje, finalmente, a Igreja Católica tem uma outra visão e né, também disponibiliza e como esse conhecimento, e a gente tem aprendido muito com as comunidades, principalmente a Pastoral da Saúde, por exemplo, tem um trabalho belíssimo em relação ao uso da fitoterapia, né? E a homeopatia também, acho que o Rinaldo vai falar disso também, foi muito preservada pelos centros espíritas também, né? Que era, por isso que tem muita farmácia ligada a centro espírita, porque mantiveram um conhecimento que havia toda uma reação da Igreja Católica, dominante, né? Era uma organização extremamente dominante, inclusive na legislação, no Estado, né? Ainda extremamente influente, que hoje a gente tem outra visão. Hipócrates já falava no semelhante. Eu vou deixar para o Rinaldo. Hã? Que ainda não entendeu, exatamente. E a gente está aprendendo, né? Leva cada laço, às vezes, eu nunca tinha pensado nisso. Mudou toda a minha concepção. Eu pensei que sabia isso, eu não sabia nada, não tinha visto o outro lado, né? Parece que não estava sendo bem... Tem que falar um pouquinho mais alto, é isso? É a falta do café. Vou reclamar que ninguém me deu um café. Tudo bem. Oi. Claro. Conselheiro Federal José Shostak, velho guerreiro. Por favor, não é campanha política, por favor. Não, é só como eu estou indo para Brasília, eu gostaria de me despedir de vocês, esperando que vocês continuem aproveitando essa semana do farmacêutico, e dizer para a Silvia, já conversei com ela no intervalo, de que o Conselho Federal de Farmácia ele está imbuído das melhores intenções em relação às práticas alternativas de saúde. Estava relatando para ela que nós tivemos um problema agora no Rio de Janeiro, onde o Conselho Federal interviu. Existiu uma policlínica, onde um farmacêutico era proprietário dessa policlínica, ele tinha nutricionistas, tinha fisioterapeutas, e ele é o especialista em acupuntura e floral. Então, ele dava consulta no consultório farmacêutico. O Conselho de Medicina quis fechar o consultório, a policlínica, dizendo que não tinha um responsável médico pela atuação. Então, nós compramos essa briga, ganhamos, né? E hoje o Conselho Federal fez várias resoluções que estão, de alguma forma, dando uma base para que o profissional farmacêutico possa fazer essas práticas alternativas. Então, a gente vai continuar brigando por isso. A nossa visão da região sul é um pouco diferenciada da região lá de cima. Mas, assim, nós temos dentro do próprio Conselho Federal colegas que são contrários, né, às práticas alternativas. E nós temos essa visão com um grande grupo lá de que isso é um campo futuro e presente do profissional farmacêutico. Não tem como nós não aliviarmos esse tipo de situação. Então, por parte do federal, nós vamos continuar brigando e por esse campo de atuação do profissional. Então, não se intimidem, né, porque tudo que é novo assusta. E a primeira coisa que o pessoal fala é: não, mas não existe legislação a respeito. Já existe. As resoluções do Conselho Federal dão todo o apoio para a prática do profissional farmacêutico. Então, fiquem à vontade. Desculpe, era só uma aparição, tá? Obrigada. Obrigada, José. Tá, alô? Tá? Bom, o José falou que como é uma profissão, tem a questão do futuro, como é que disse, do presente e do passado, né? Porque nós tanto trabalhamos com as plantas medicinais, por exemplo, que vem com a fitoterapia hoje com uma visão integrativa, era o nosso passado.
Então, o farmacêutico tem muito a contribuir. E as PICs estão vindo muito pela mão do farmacêutico também, né? O profissional da enfermagem está muito também voltado fisioterapia, né, acupuntura, na massoterapia, psicólogos, né, e também os farmacêuticos. E que todas as entradas. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que eu entendo também, vejo um pouco, para a gente debater sobre o papel do farmacêutico. Bem, então vamos tocar agora mais as coisas mais objetivas, né? Não sei se vocês se cansaram um pouco com a parte das filosofias iniciais, mas é bom a gente fazer essa reflexão para se situar, né? E agora, então, vamos trabalhar um pouquinho. Enfim. Então, a definição, né, das práticas integrativas. Se nós formos buscar na política nacional, a gente ainda encontra como elas se caracterizam, não propriamente um conceito ainda, né? Isso, na verdade, está sendo trabalhado, até porque a gente vê naquela estratégia da Organização Mundial de Saúde, a gente tem em relação às medicinas tradicionais, a gente tem definições de algumas práticas, sim, mas não como um conceito já estabelecido. E, por outro, a gente vai ver também que muito desses conceitos veio de outra forma, veio como medicina alternativa, veio como práticas complementares. Tem outros conceitos, né, outros termos para se referir às práticas integrativas. Essa forma, como práticas integrativas e complementares, ela foi desenvolvida dentro do Conselho Nacional de Saúde, quando uma proposta de inserção no Sistema Único de Saúde das práticas ditas medicinas alternativas, né, que é uma outra visão, foi desenvolvido um grupo, o grupo começou a trabalhar nesse conceito, e aí a palavra medicina alternativa, ela foi barrada principalmente pelas corporações médicas, que entendem ainda que a palavra medicina é exclusivamente da categoria médica, da medicina como ciência convencional, né, nossa. E o que eu acho também que não é por aí. Eu acho que a palavra medicina, ela se repete um conceito muito amplo, que não é apropriação de um tipo de racionalidade, no caso, racionalidade médica convencional ocidental. Então, por isso que nós temos a medicina tradicional chinesa, né? Ela pode ser adjetivada, mas o conceito de medicina, ele é amplo. Também o conceito de farmacopeia. Por exemplo, a farmacopeia indígena americana. Tem colegas que entendem que nós não poderemos usar o termo farmacopeia para além da nossa farmacopeia brasileira. Que não poderíamos usar, por exemplo, farmacopeia Kaigang. Por que não? Se é um código das substâncias terapêuticas utilizadas por aquela etnia. Então, não é propriedade nossa a palavra farmacopeia. Então, essa é uma outra discussão que, no âmbito das políticas de práticas integrativas, está vindo também, né? Porque nós temos que definir regramentos e esses conceitos todos, eles sempre tornam a ser discutidos até fixar que não é propriedade, né? Algum termo. Tem um conceito, claro, mas alguns termos eles podem ser extrapolados porque o seu conceito passa a ser mais amplo, né? Bem, então, esse dicionário feminino da infâmia, ele está ainda por ser editado da Fiocruz, e aqui uma colega da Escola de Saúde Pública me pediu um dia para contribuir com esse conceito, né? Nada mais eu fiz do que uma recuperação do que estava escrito na política, e então eu trago para vocês, mas ainda acho que ele é apenas para nossa discussão. Eu consegui fazer um resumo, né? Porque não tem ainda um conceito específico. Então, são práticas integrativas e complementares em saúde, são sistemas e práticas terapêuticas centradas na integralidade do sujeito, as quais atuam na prevenção de agravos, na promoção da qualidade de vida e na manutenção e recuperação da saúde. Envolvem sistemas médicos complexos, isso é da política nacional, e seus recursos terapêuticos que contemplam abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no vínculo terapêutico e na integração do ser humano consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade, a partir de uma visão ampliada do processo de saúde, doença e da visão holística da vida.
Então, vocês vejam a necessidade de ampliar para estar tudo dentro do conceito, né? A gente não consegue. Nos primeiros momentos, a gente tem que ampliar até começar. É que nem conceito de assistência farmacêutica também, né? No início era uma coisa. Depois, para a gente se livrar só daquela questão da produção do medicamento, o conceito foi ampliado, porque também se preocupava, né? Nós nos preocupávamos que no conceito de assistência farmacêutica estivesse contemplado uma determinação social de doença, uma visão ampliada da assistência farmacêutica, uso racional e tudo aquilo que a gente... Então, fica um conceito amplo. Depois, com o tempo, ele vai sendo objetivado, vai sendo criado novos termos. Aí é o pessoal da linguística também, né, que atua. Então, a princípio, é essa definição. São incluídas no campo da medicina tradicional e natural, essa que é a MTN, que a Organização Mundial de Saúde traz, e complementar, né, da MTN, segundo a Organização Mundial de Saúde, e complementar ou alternativa. Depois nós falamos um pouquinho sobre esse alternativo. Centradas na integralidade do ser, na sua dimensão física, emocional, social e espiritual. Então, nós assumimos então todas essas dimensões na sua singularidade e integrado à sua coletividade. Isso é da política nacional. São humanizadas e humanizadoras, transdisciplinares, que a gente supera. Trouxe um café para mim. Bah, que maravilha, estou bem tratada, né? Cappuccino ainda, chique, não? Obrigada. Um percolato de coffee arábica. Oi, Lívia. Oi, né? Percolato, no âmbito farmacêutico, a gente tem percolato de coffee arábica. Beleza. Oi. Então, obrigada, Suzana. Então, estimulam o cuidado de si e do outro, né? Caracterizam-se por acreditarem em dimensões espirituais ou por preconizarem um modo de vida integrador entre o ser humano e a natureza. E são fortemente transformadoras no modelo hegemônico de saúde, que são das nossas convenções, das práticas até então feitas ou inseridas no sistema de saúde, né? Sendo mesmo privado ou público. Que ainda são, então, as práticas vêm nesse sentido de questionar os modelos existentes, né? E numa direção, então, contra-hegemônica, que é contrária, então, aos sistemas e às práticas convencionais estabelecidas. Mas não significa substituição, significa que esse complementar, também ele não vem no sentido de que, se as práticas convencionais são referência, né, o complementar, as práticas convencionais estabelecidas hoje pela nossa medicina e a nossa farmácia, enfim, as nossas ciências da saúde em geral. Se elas são a referência, o complementar seria, então, aquilo que complementa a referência. E, na verdade, não é também nesse sentido. Isso é um dos sentidos. Um outro sentido é do complementar junto, vamos dizer, a coisa da integração, da integralidade, mas também que um complementa o outro, né? Então, nós não excluímos, por exemplo, porque uma cirurgia, nós podemos restringir o uso de cirurgias, e isso são protocolos que têm que ser estabelecidos agora, a partir, inclusive, que as PIC estão trazendo essas reflexões, que a gente possa reduzir, por exemplo, um tumor, um cisto, reduzir com homeopatia, com o floral, com outras práticas, e aí a cirurgia é que é o complementar. Então, a cirurgia se reduziu aquele tamanho do problema, né, por outras práticas menos invasivas, menos custo, inclusive, né? Oi? E menos risco, né? Reduzimos a ponto, então a cirurgia passa a ser o complementar, né? Para tirar quando tivesse menorzinho, menos invasão, menos risco, menos custo, né? Então, é isso que a gente tem que refletir sobre esse complementar. Agora, daqui a pouco eu vou tomar aqui, vou apontar o café e aí eu estou na roubada aqui. Bem, as denominações, né? Um golinho. Como medicina alternativa, que era o que já vinha sendo falado desde os anos 60, inclusive todo aquele momento, todo aquele movimento cultural contra as convenções, contra o sistema capitalista, tudo que trazia a revolução dos anos 60, né, cultural, que teve no mundo inteiro. E aí são expressivos, por exemplo, o movimento hippie, que era tudo ante o sistema estabelecido. Questionava, denunciava e se opunha ao que estava estabelecido, trazendo alternativas no modo de vida, né, cultural, inclusive, todo o movimento cultural, político, econômico, tecnológico, o questionamento que se fazia daquela sociedade pós-guerra, né, depois da guerra. Isso
veio, a química veio forte, a engenharia veio forte, que se foram contribuições, sim, foram contribuições, mas também se questionou a forma agressiva como se tornou o modo de vida, né? E na saúde isso foi muito forte, com a vinda muito, por decisão econômica mesmo, né, do pós-guerra, que trouxe todos os equipamentos hospitalares, que trouxe uma parafernália que nem sempre a gente foi utilizada com racionalidade ou introduzida com metodologias, né, com avaliação mesmo se aquilo era o mais adequado. Tanto que nos anos 70 se fala por uma tecnologia adequada ao nosso modo de vida, por tecnologias adaptadas àquilo que nós queremos em saúde, que é transcender ou superar a visão mais dessa biologicista, a visão mais fragmentada da saúde, né? Então, a palavra alternativa, ela vinha nesse sentido, que propõe um outro caminho, inspira, só que ela inspira, ao mesmo tempo que ela vem com essa possibilidade de novos caminhos, ela inspira uma pouca consistência. Parece que o alternativo é aquela coisa meio marginalizada, aquela coisa meio do pessoal viajandando, dos ecochatos, essas coisas, todos esses estigmas absurdos que se criam com grupos que nos trazem uma contribuição fundamental para que a gente, e dão a cara a bater, vamos dizer assim, para que a sociedade se transforme e avance, né, no sentido mais humanizador e mais natural. Pouca densidade ou pouca consistência ou densidade tecnológica, porque justamente a gente estava naquela coisa de que precisavam, quanto mais equipamento, mais tecnologia contemporânea, então teria mais valor e eu me sentiria melhor assistido pelo sistema de saúde se eu tenho uma densidade tecnológica. E a gente vê que não é bem assim. Eu não preciso de grande densidade tecnológica, por exemplo, no Reiki, que a grande tecnologia, o grande princípio é um chakra que eu tenho na mão e que todos nós temos e que pode definir, ou pode inserir a energia vital, ou dinamizar a energia vital, e pode, né, canalizar uma energia que vá recuperar aquela pessoa sem precisar de nenhum equipamento, né? Mas isso muitas vezes não é interessante comercialmente, porque ali só tem o conhecimento e uma habilidade humana, né? Geralmente, a medicina alternativa, então, a visão desse termo, medicina alternativa, é como uma prática não devidamente fundamentada. E o que não é bem assim, pelo contrário. Hoje nós estamos com muita evidência científica dessas práticas que até então não tinham tanta evidência científica e era o argumento, inclusive, para inviabilizar a sua inserção no sistema de saúde e em qualquer estabelecimento de saúde. Ou ainda representam uma opção fora das instituições, costumes, valores e ideias convencionais. Tudo bem, a acupuntura veio para nós e não é uma prática, por exemplo, sempre o exemplo que está muito mais presente da acupuntura, né? A acupuntura não é uma prática tradicional latino-americana brasileira, não é. Ela é de outra cultura, portanto, ela é tradicional na China e ela é incorporada no nosso sistema de saúde. Então, se tu não tem estudo suficiente e pesquisa validando essa prática, parece uma coisa pouco fundamentada, que não tem grande densidade tecnológica, a não ser a agulha e, né, as sementinhas e tal, e então parece não ter muita consistência. Então, se conseguiu absorver algumas práticas, mas o custo foi muito grande. Foram pessoas que lutaram muito para conseguir introduzir essas práticas, né? Então, que encerram outras possibilidades de conhecimento e o cuidado. Aí, outra questão, então, é a medicina tradicional ou complementar. Quando nós falamos a palavra tradicional, então, é nesse conceito da antropologia, do autóctone de determinada cultura. Como a acupuntura, de novo, né, é um exemplo que é tradicional na China, não é tradicional no Brasil. Ela é absorvida na nossa prática, beleza, mas não é. A nossa medicina tradicional brasileira é única e exclusivamente dos nossos indígenas. A medicina indígena brasileira, e com todas as suas vertentes, tem a amazônica, tem a medicina aqui dos caigangues, dos guaranias, essa é uma medicina tradicional brasileira, né? Nós só temos essa. A fitoterapia tradicional brasileira, sim, temos o uso da nossa, mas também temos uma riqueza em relação a práticas de saúde e conhecimentos tradicionais de outros povos que vieram para cá. O Rio Grande do Sul mesmo talvez seja o mais diverso em relação a absorver, principalmente, por exemplo, a fitoterapia, que nós temos muita prática aqui, né, que aprendemos vieram com os italianos, com os alemães, com os suíços, né, que também originou grandes farmácias que hoje ainda são a origem de muitas das empresas de indústrias farmacêuticas que nós estamos no estado, que nós temos.
vieram de famílias que vieram, imigrantes que vieram para o Brasil e trouxeram também o conhecimento das plantas, né? Então, isso não é tradicional do Brasil. Então, a palavra tradicional, a medicina tradicional, quando nós falamos isso, estamos falando de culturalmente originário de determinado país ou etnia, né? Então, por isso que eu uso a palavra convencional, que é as medicinas e as práticas convencionais do Ocidente, da legislação, da ciência farmacêutica, hoje estabelecida, né, no nosso país. Então, são aquilo que estão nas convenções das corporações e das instituições de saúde. Então, tradicional ou complementar, medicina tradicional natural também, que é a forma como a Organização Mundial de Saúde tem se referido, que é da tradição dos povos e que complementa as práticas convencionais. O chimarrão é um fitoterápico, né? Se nós utilizarmos de maneira adequada, nós temos um fitoterápico interessante, que é da nossa medicina tradicional indígena, né, dos povos do Rio Grande do Sul. Outra, então, medicina holística, que contempla o todo, o holos, que também pode ser utilizada nas práticas integrativas, apenas é um conceito que ainda tem resistências também em admitir, porque ele vem principalmente das comunidades místicas, das comunidades religiosas, de outras correntes que não estão nas convenções institucionais. Então, ainda o holístico e as referências teóricas do holismo ainda não está suficientemente agregada na minha visão. Acho que nós temos que expandir ainda mais as referências teóricas para serem absorvidas nas nossas concepções teóricas de saúde. Não suficientemente ainda a gente vê citações de autores holísticos, né? De toda a visão da teoria dos sistemas, né? Que traz, então, o holismo como uma corrente filosófica e de base, inclusive, na administração, por exemplo, que o pessoal da administração ainda está usando mais. A saúde ainda tem, eu sinto que é ainda refratários. A medicina não convencional, então, é que estão fora das nossas convenções estabelecidas. Hoje nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas, a nacional, que não contempla, por exemplo, o reiki, né? Então, ela é uma proposta não convencional, que não estão nas convenções, mas que eu posso utilizar com outras referências, né? Inclusive científicas, teórico-científicas. E as práticas integrativas, então, ela traz esse conceito integrativo que tem aí um prefixo da integralidade, né? Da integração, da integralidade, do íntegro. Eu acho que ele é muito amplo, esse conceito integre, ele é muito amplo, né? Mas tudo remete a essa visão de integração, que integram, que são integrais e que contemplam, então, a totalidade ou a inteireza do ser naquelas dimensões que nós falamos de manhã, né? Que ela amplia do físico, emocional, mental, ambiental e espiritual. Então, nós adotamos a base para se discutir PICs, então, as práticas integrativas. É um conceito que nós cunhamos no Conselho Nacional de Saúde e nós adotamos porque ela nos resolve em muito, eu acho, e integra o conceito de integralidade, incorpora o conceito de integralidade. Eu gosto de café frio, não tem problema. Bom, a professora Madel Luz, né, do grupo lá das racionalidades médicas e terapêuticas, ela traz esse conceito de racionalidade médica, desenvolvido pelo mesmo grupo lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também da Unicamp, o Laboratório de Práticas Integrativas, LAPACES, né, que também trabalha muito a integralidade. São as duas grandes referências e outras que estão surgindo, né, numa velocidade muito grande. Nós temos visto muitas referências. A racionalidade médica, então, é um conjunto integrado e estruturado de práticas e saberes composto de 5 dimensões. Que então, quando tu tem uma explicação que determinada prática de saúde e ela contempla uma visão de morfologia, anatomia, no caso da biomedicina, a nossa anatomia. Já no caso da medicina tradicional chinesa, essa morfologia inclui, por exemplo, os meridianos, né, que na nossa não contempla. Na medicina tradicional chinesa contempla, na ayurvédica também. Ela contempla uma dinâmica vital, uma visão de como é o funcionamento dos sistemas e órgãos e todas as estruturas dessa morfologia.
também tem um sistema de diagnose próprio, um sistema terapêutico próprio e ainda uma doutrina médica, que é explicativa do que é a doença ou do adoecimento, sua origem, sua causa, sua evolução e sua cura. E ainda uma cosmologia que os embasa. Então, essa visão de como se relaciona com a natureza, com o universo, com o sagrado, isso traz uma racionalidade, ela se estabelece quando ela tem todo esse entendimento. Então, nós temos algumas práticas, a acupuntura, por exemplo, dissociada da medicina tradicional chinesa, ela é uma prática que está sendo utilizada, um odontólogo pode utilizar da sua maneira, como a medicina, um médico tradicional chinês pode usar a acupuntura com a sua visão de integralidade. Então, a acupuntura é uma prática, mas a medicina tradicional chinesa é uma racionalidade médica, porque ela tem um conjunto, ela tem a sua cosmologia própria, é um sistema de diagnóstico terapêutico, ela tem a sua visão de morfologia e de fisiologia. Então, a homeopatia é também uma racionalidade médica, porque ela fecha com todos esses critérios estabelecidos a partir do estudo do grupo da professora Amadeu Luz, que é uma referência fundamental para nós, né? Bom, ali mais os conceitos, né, que eu entrei, depois a gente vai conversar um pouco sobre algumas práticas que já estão bem difundidas, assim, que a gente pode mostrar, e agora um pouco das políticas, né? Bom, primeiro, como é que a gente... Qual é a explicação do que é realmente uma política pública? Hoje, e pós-Constituição, e com o movimento social forte, com a democratização, a gente viu que as pessoas, em muitas conferências de saúde, por exemplo, queremos uma política pública para as práticas integrativas, queremos uma política pública para a assistência farmacêutica. Então, ao invés de que antes a gente pensava, eu quero um programa de uso racional de medicamentos, tá, beleza, mas eu quero muito mais uma política, eu quero uma resposta do Estado a determinadas questões que a comunidade, que a sociedade está trazendo para o poder público, para o sistema de saúde, para o sistema educacional, de transporte. Eu quero uma política que pense soluções para todo um conjunto de problemas que a sociedade está trazendo. Então, essa demanda ela vem com a democratização. Ela vem sendo pautada pela sociedade no seu papel antes reprimido, na época da ditadura, né, reprimido. E hoje há repressões por força do poder econômico, né? Então a democracia nós estamos construída com tudo que está acontecendo, por exemplo, se nós olhar distanciadamente, de certa forma, é uma depuração, é um crescimento, é uma evolução que nós vamos com certeza sair da crise para uma coisa melhor. Eu não tenho a menor dúvida, todas as crises são assim, né? E os filósofos dizem isso muito bem. Então, nós queremos mesmo, nós com certeza já estamos aqui, por exemplo, construindo nesse espaço possibilidades para a saúde que não se pensava há 30 anos atrás, ou quem pensava estava abafado. E quem pensava não tinha espaço para trazer isso à luz do sistema de saúde, ou não tinha nem espaço para conversar com o secretário de saúde e dizer, nós queremos botar homeopatia. Não tinha nem esse espaço para agendar as dificuldades que as sociedades de homeopatia devem ter tido para agendar para um secretário. No momento, por exemplo, do H1N1, né? A gente queria propor, mas não havia muito espaço, né, para propor alternativas, não é? Então, isso a democracia trouxe. E quando se fala, então, em políticas, eu estou falando de uma coisa muito mais ampla do que apenas um programa verticalizado, programa da tuberculose, né? Como tinha muitos sistemas de saúde, nós tínhamos esses programas instituídos verticalmente, sem a participação popular, sem que o povo opinasse se era aquilo realmente que queria, e ainda por cima, sem que a população pudesse opinar. E a população, eu não estou falando só os usuários, as famílias, as pessoas, os trabalhadores, as mulheres, as crianças. Não, eu estou dizendo também as instituições e as entidades de conhecimento que não tinham muito espaço para serem ouvidas. Se as entidades farmacêuticas tivessem sido ouvidas há mais tempo, né, nós estaríamos com a fitoterapia, por exemplo, muito mais implementada, a homeopatia muito mais implementada, se nós tivéssemos tido espaço. E esse espaço ele vem na democratização, ele vem no Sistema Único de Saúde, que amplia esse espaço, que gera espaços de participação e controle social. A sociedade hoje diz, não queremos isso, ou queremos e exigimos uma resposta do poder público, porque eu quero musicoterapia no sistema de saúde. Então, antes da gente até querer, hoje eu tenho que responder como entidade pública, que foi uma das dimensões que nós vimos antes de trabalho das PICs, né? Então, por que uma política pública? O que é uma política pública? É a manifestação escrita, quando eu defino uma série, são enunciados de soluções num conjunto, num texto que é publicado para a sociedade conhecer quais são as intenções do governo, né?
E, antes disso, essa sociedade opinou e fez uma pauta para essa agenda. Ela requisitou, ela requereu, ela reivindicou essa solução. Sobre, então, algum problema. Então, os governos decidem por empreender políticas a partir de uma agenda definida pela sociedade, formulando essas soluções. E quando o governo diz, não quero saber de PICs, ele também está fazendo uma política. A política é não instituir as práticas integrativas. Ou uma política é se abrir para discutir isso, como nós estamos nesse momento agora, vamos sim, e porque a sociedade também foi em cima, as conferências, as sociedades de conhecimento, as corporações, né, os profissionais, dentro do Ministério da Saúde, pessoas sensibilizadas que foram lá lutar, mas olha, que é o papel que nós fazemos como servidor público, nós temos esse papel de empreendedor, de certa forma, porque tem momentos que a gente está sabendo que há uma demanda, que as conferências de saúde pautaram aquilo, mas o secretário chega e nem sempre ele está suficientemente apropriado. Cabe a nós, servidores públicos, que deve ter outros tantos aqui, que cada secretário que chega, a gente tem que dizer, secretário, tem isso, isso faz parte do nosso papel. E se nós conseguimos, então, sensibilizar e mostrar, não é só sensibilizar pelos nossos lindos olhos, não, é por mostrar a documentação, ser secretário, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o gestor tem a oportunidade de conhecer, entender e se planejar para dar determinada resposta para aquela demanda que a sociedade está trazendo, né? Então, por isso que toda política pública ela tem um momento de definição de agenda que pode demorar 50 anos. Uma política de medicamentos que sai só em 1998, ela vem sendo há anos exigida. Só que nem sempre ela tinha expressão. A Sobravime, por exemplo, quanto lutou por isso? Os profissionais farmacêuticos, quanto lutou por uma política de medicamentos e saiu em 98. Depois nós começamos a dizer, não, nós não queremos só medicamentos, só produção, nós queremos ampliar o medicamento para uma assistência farmacêutica ampliada que garanta opção terapêutica, que incorpore o profissional de saúde no sistema público. Quantas coisas nós lutamos? E porque nós estamos ali. Então, isso é a definição da agenda por uma política de medicamentos, tanto que foi também uma política de plantas medicinais, foi nesse contexto de luta mesmo por outras possibilidades terapêuticas para aproveitamento da nossa biodiversidade. A Fito tem muito isso. Ela é uma política super ampla, né, que eu tenho trabalhado um pouco mais nessa política, em relação às PICs, em relação à fitoterapia. Então, tem esse momento da definição de agenda. Até que tem um momento que o gestor decide. Muito bem, nós temos que fazer alguma coisa mesmo. Porque a coisa está tomando uma proporção, a imprensa está batendo, está todo mundo, que são os caminhos com que a sociedade expressa, né? A imprensa é muito aliada nesse sentido, embora muitas vezes a imprensa faça um excesso de demanda para aquilo que ela acredita ser um problema e que, na verdade, a gente vai ver que não é, que é grave, mas nem sempre é a prioridade, né? Eu acho que o pessoal de saúde mental teve essa discussão em relação à crack, por exemplo. Em muitos momentos, tem indicador, aliás, tem métodos, né, para a gente definir também entre as prioridades de saúde, né, como é que se define, enfim, todo o eixo epidemiológico e indicadores e tudo que definem. Mas, em alguns momentos, a gente tem que questionar, será que o que mata mais? Efeito adverso de medicamento ou crack? Né, farmacêuticos? A gente tem que saber. O uso irracional de medicamentos mata mais do que crack. Mas a imprensa bate, até porque tem uma visibilidade, um sofrimento agudo, tem toda a sua, né, pouco vulnerável, inclusive, tem tudo isso para a gente discutir, mas nós não podemos. Então, essa definição de prioridades também está na pauta da sociedade. Mas, claro, vem demandas que o gestor tem que corresponder e nós queremos corresponder a tudo. Nós queremos poder dar conta de tudo. Todo gestor, todo governador, ele quer resolver os problemas da sociedade, porque é bom para ele também, certo? Mas nem sempre nós temos as condições, e não só financeiras. Nós, às vezes, não temos soluções do campo teórico. Nós não temos tecnologia para responder a determinadas coisas ainda. Então, tem que estimular a pesquisa, inclusive. Aí a nossa política vai ser estimular a pesquisa para dar solução para determinados problemas de saúde que nós ainda não temos solução. Então, essa agenda, ela é complexa, ela vem, e o SUS possibilitou. Acabamos de sair de uma conferência estadual de saúde, e que vocês vão ver quantas discussões, debates que às vezes chegam a ser intensos, né? Porque são grupos da sociedade que enxergam de uma maneira e estão ali para reivindicar aquela sua visão, né? Mas é, acima de tudo, um espaço que tem que ser preservado, garantido, que é o espaço onde a sociedade se expressa.
verbalmente, porque tem outras formas, né? Obviamente tem os documentos, tem os jornais, tem, enfim, né? A própria agendamento com o secretário de saúde hoje é mais tranquilo do que, e não tem um policial na porta como se tinha antigamente, né? Então hoje não, hoje nós temos mais abertura e isso tem que ser percebido e valorizado. Então, passamos para o momento seguinte. Quando o gestor diz, não, agora nós queremos realmente ter uma solução, o que é que ele faz? Ele chama os técnicos, é nós aí que somos chamados. Gente, façam uma comissão e vão pensar em soluções para esse problema que estamos nos apontando e eu quero responder. Passamos, então, para o momento da formulação. Se constitui grupos de trabalho e, às vezes, como a própria política de práticas integrativas, nós demoramos 2 anos para fazer. Porque nós também não tínhamos claro algumas coisas, nós também aprendemos, mas é nossa tarefa como servidor público de buscar essas soluções que a sociedade está pautando, que a universidade me deu conhecimento, que o povo de alguma maneira me delegou para fazer e paga o meu salário. Eu tenho que trazer essas soluções, né? Depois desse momento de formulação, é feito um texto, esse texto é submetido para avaliação do gestor e ele é submetido no âmbito da saúde para o Conselho Estadual de Saúde, tá? E aí os conselhos avaliam nos municípios, o Conselho Municipal e o Conselho Nacional avalia essa política, faz comentários, sugestões, resolve algumas coisas que ele não concordou, opina e manda de volta para o gestor e é publicado. Então, aí nós temos uma política pública publicada no Diário Oficial com todo mundo para conhecimento. Isso é uma das vias. Tem a Anvisa, por exemplo, costuma botar muito em consulta pública, o Ministério da Saúde também. Durante 2 meses, a gente vai opinar, a sociedade toda opina. Isso é muito rico, isso é realmente atendido. Isso é analisado por grupos dentro do Ministério e se tira uma solução. Depois ela passa para o momento da implementação. Então, é quando nós vamos botar recursos. Ah, bom, então é isso que nós vamos fazer? Então, como é que nós vamos botar recursos não só financeiros, mas intelectuais, normativos, né? A legislação é alterada para isso, para aquilo, tudo isso é o conjunto da implementação. É aqui que entram os planos de ação, o que, como, quando, onde, porquê, quem faz e onde faz. Ali a visão bem objetiva, pragmática, que eu meço, inclusive, resultados. Eu preciso saber se eu estou sendo... Sempre a política pública tem que ser monitorada, ela tem sempre indicadores de monitoramento, de avaliação, e eu vou trabalhando isso no âmbito da gestão para acompanhar se eu estou seguindo o caminho certo. Até porque, no andar da carroça, eu posso ter visto que os indicadores mostraram que aquela solução apontada no grupo da formulação, ela não se mostrou eficaz, né? Ou não foi segura, ou, enfim, não foi econômica, custo-efetivo. Tem todos os indicadores aí do planejamento. Então, o que eu faço? A gente pode reformular e, muitas vezes, políticas públicas, eu passo para ter outras políticas. É comum, nesse ciclo, se refazer e políticas públicas originarem outras políticas e programas, enfim, isso é dinâmico. E aí, com essa avaliação constante, eu posso definir novas agendas. Então, por isso que se diz o ciclo da política pública, né? Eu acho que esse esqueminha ele é muito simples, de uma área de conhecimento recente, um pouco mais recente no país, que hoje já está... até gerou já cursos de formação, que é a análise de políticas públicas, né? Hoje nós temos até curso de graduação em políticas públicas, eu acho muito positivo, né? Então, em relação à política de práticas integrativas, essa agenda foi intensa, nós já formulamos um documento e estamos iniciando a implementação no Estado, e a implementação já está desde 2006 no âmbito do Ministério da Saúde. E há já muitos municípios fazendo as suas políticas próprias, né, em fase, a maioria, ainda de formulação. Então, nós não precisamos, na verdade, as políticas públicas, elas disciplinam, oferecem soluções, mobilizam os técnicos para oferecer soluções para determinadas áreas, né, que a sociedade está pautando. Mas, na verdade, não necessariamente um município, por exemplo, ele pode implementar, ele já tem suficiente base legal e teórica para implantar determinadas práticas integrativas que não necessariamente tenham ainda uma política no seu Estado, né? Nós podemos, porque já há uma base, principalmente de toda a estratégia da Organização Mundial de Saúde, já referendou programas municipais sem necessariamente ter uma política. Então, a política favorece, mostra a vontade do gestor para solucionar determinados problemas, mas não significa também que, quando nós conseguimos uma política via, por exemplo, legislativo,
que ela vai ser implementada. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul em relação a plantas medicinais e fitoterápicos, que nós tínhamos uma política estadual, que o gestor mudou o governo, o gestor não entendeu que pudesse ser soluções para os seus problemas de medicamentos, né, de pesquisa e tudo que ela envolve, e refluiu. Não, eu não vou continuar essa política. Muito comum isso acontecer dos gestores não continuarem políticas anteriores. Então, o que a sociedade faz? Amarra essa política em resoluções do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Municipal e também no âmbito legislativo. Então, nesse caso, foi uma colega nossa que traz essa discussão para o âmbito do legislativo e cria uma lei. E aí, todo ano, essa lei foi aprovada, todo ano a gente fazia emendas ao orçamento, que eu digo sociedade fazia, né? Emendas ao orçamento, dizendo, não, eu quero recurso para a política de plantas medicinais e fitoterapia. Mas esses recursos os deputados alocavam, mas o gestor não cumpria. Então, políticas públicas é um grande apoiador, são soluções, mas nós temos que passar para o passo seguinte, que as políticas públicas sejam efetivamente respeitadas por todos os gestores nas mudanças de governo e de gestão. É uma coisa que é fundamental que a nossa sociedade, né, consiga perenizar as políticas, principalmente que deram certo. E o ciclo diz que, se elas estiverem erradas, nós vamos refazer sem problema. É dinâmico, não é? Ok. Na política nacional, então, está disponível a portaria 971. A política estadual, nós temos 2 resoluções da CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Sul. Está tudo no site da Secretaria Estadual de Saúde. E ainda a resolução do Conselho Estadual de Saúde, que saiu um ano depois. Mas foi discutido nesses 2 fóruns de decisão do sistema. E ainda temos políticas em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, certamente muitas outras que eu não tive tempo de olhar, tá? Mas a gente tem que buscar isso já para ampliado. Em muitos municípios também já tem, às vezes, programas específicos de uma prática, né, como tem no Rio de Janeiro, o Proplan, que já ampliou para a homeopatia, fitoterapia, e em outros municípios que estão, inclusive, nos pedindo ajuda para formular suas políticas próprias, tá? Bom, a política nacional está disponível, então a política nacional ela aborda aquilo tudo que nós falamos antes sobre integralidade, ela já avança para a palavra integralidade do indivíduo, mas ainda a visão também específica do indivíduo e, bom, na sua coletividade, né? Considerando o indivíduo sua dimensão global, sem perder de vista a sua singularidade, quando da explicação de seus processos de adoecimento e saúde. Então, ao mesmo tempo que ela coloca o indivíduo na coletividade, mas ela resgata também, porque antes nós estávamos no social, no coletivo, agora, não, mas só um pouquinho, também tem as características peculiares do indivíduo. Então, o sistema é único. A visão tem que ser única, mas não dissociada do individual e do coletivo e da comunidade em que ele pertence. A política nacional corrobora para a integralidade da atenção à saúde, que é outra expressão que tem na política nacional, e não faz ainda, a política nacional é de 2006, ainda não fala a palavra espiritualidade, a gente ainda não encontra. Só que ela dá o aval para práticas e racionalidades médicas, né, como nós vimos antes o conceito, que são, na sua base, com uma cosmologia própria que inclui a dimensão espiritual. Então, indiretamente, ela traz a questão da espiritualidade, porque quando ela dá o aval para a medicina tradicional chinesa e com a medicina antroposófica, ela já está reconhecendo, então, a dimensão espiritual, né? E a política nacional ela recomenda a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, mais pontualmente a acupuntura, e ainda a fitoterapia e o termalismo, a crenoterapia, que é a utilização das águas termais, né, minerais para o tratamento. Que hoje nós ainda temos preponderantemente o termalismo dentro de spas da rede hoteleira, né, spas que a gente sempre acha que é uma coisa tão distante de nós ir para um spa, né, é a Salute Teperacqua, né, que é o spa, que isso em outros países, como Cuba, por exemplo, nós temos canalizado essas águas para a unidade básica de saúde. Está lá, numa banheira, disponível em piscina simples, disponível para a população fazer a sua hidroterapia, o termalismo e a crenoterapia.
A antroposofia também, só que ela está num observatório. Eu não tenho acompanhado as últimas, mas no lançamento da política nacional, a antroposofia foi entendida que é de uma complexidade que não deu conta de entrar na política nacional. E se criou um grupo de observatório, né, Lívia? Tu também é um observatório, que é um estudo ainda. Ela não é descartada em absoluto, mas ela não preferiram dar um tempo porque tinha muita coisa ainda a aprofundar. Eu acho que é rico, porque pelo menos tá sendo atendida, está sendo observada. Bom, já na olha lá que eu botei PEPS. Olha lá, que feio. Bah, dizem que eu sou a mulher das siglas, é PEPIC, PPSUS, PP. Meus colegas brincam comigo porque eu estou sempre com as políticas, com os PPs, né? E ali é PEPIC, desculpe o erro. PEPIC Rio Grande do Sul, então, que é de 2014, depois do Conselho Estadual de Saúde ter opinado e ter uma resolução, então, favorável do Conselho Estadual. Nós citamos, aí a PEPIC, que é de 2014, então nós ampliamos. Foram 2 anos de trabalho, de discussões intensas, de avanços e recuos, e a gente consultou várias entidades de conhecimento, como a Arteflor, da terapia floral, como uma escola de tradições chinesas, pela medicina tradicional chinesa e pelas práticas corporais, como o Qigong, o Tai Chi. Também chamamos a Sociedade Gaúcha de Homeopatia, a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, chamamos escolas de formação do Reiki, chamamos também uma especialista em medicina tradicional da Ayurvédica, medicina ayurvédica, também grupos de práticas corporais do yoga, também trabalhamos, e foi bastante rico, assim, e fora algumas pessoas que eram da própria Secretaria da Saúde, que já eram médicos homeopatas, eram nutricionistas voltadas para a utilização mesmo do alimento, né, de uma forma de promoção da saúde e tal. Eu como farmacêutica, e a gente, então, e um acupunturista também, um fisioterapeuta da acupuntura, que coordenou os trabalhos, e eu fiz mais a proposição e também a redação a gente discutia, e eu fui a escriba, né, que as pessoas discutiam. Foi um trabalho muito rico. Tem momentos que a gente achou, será que nós estamos no caminho certo, né? Mas a gente fez alguns enfrentamentos, inclusive de avançar algumas práticas além do que a nacional propunha. Então, nós contemplamos as terapias vibracionais, que é um conceito também discutível, né, Janaína, em relação ao conceito de terapia vibracional. Tem gente que acha que não é por aí, é uma coisa que está em discussão. Aí a Janaína é mais entendida do que eu como terapeuta floral. Nós sustentamos a terapia floral, o reiki, a cromoterapia, a aromaterapia, a massoterapia, musicoterapia e a meditação, ampliando a dimensão da integralidade do indivíduo como ser espiritual. Sem falar que nós ratificamos todas as práticas da Nacional, óbvio, né? A primeira diretriz é essa, ratificar todas as práticas nacionais. E mencionamos a medicina antroposófica também, como possibilidades para o sistema de saúde. Assim. Agora, o que nós temos que fazer? Nós estamos na fase, então, da implementação. Então, eu tenho que trazer esses grupos, e a nossa colega Fátima vai ser uma que eu vou chamar para discutir antroposofia, em grupos de trabalho, que talvez o ano que vem a gente está estruturando ainda como é que vai ser essa implementação. E ainda nós utilizamos todos os documentos, os relatórios das conferências estaduais de saúde. Né, todas as conferências nós fomos buscar e nós enchemos 3 folhas de recomendações sobre práticas integrativas que a população está requerendo há muito tempo. Então, isso é obrigação nossa responder. O gestor tem que dar uma resposta para aquelas recomendações e reivindicações que estão nas conferências de saúde, tanto no âmbito nacional como estadual e municipal. Bem, nós fazemos também uma pequena discussãozinha ali sobre, já introduzimos essa... Quando a gente já adota, já abre um espaço para essa discussão, mesmo que ainda não tenhamos tão profundamente essa referência ainda, mas nós abrimos para possibilidades do entendimento a partir da visão da saúde quântica hoje, né? Que muitos físicos, inclusive, estão trazendo, que, por exemplo, vem na convergência
convergem para muita explicação, e aí o Rinaldi vai falar à tarde sobre a homeopatia, sobre a terapia floral, né? Então, quantas coisas nós não conseguimos explicar por uns modelos químicos, e que eram as nossas convenções, e preponderantemente eram os modelos hegemônicos baseados na química, e hoje nós temos outras possibilidades, inclusive de modelos de pesquisa e de validação de métodos, né, que vêm através das concepções da física quântica. E ainda, então, nós ampliamos e assumimos a dimensão espiritual, que na PEPIC está claro, né? 10 anos depois, 8 anos depois, ela está clara. As diretrizes comuns que tem nas duas políticas são direitos de todos e dever do Estado, que é o nosso princípio imutável, né? A integralidade também, e como princípio do SUS, reportando a 80-80. A qualificação da atenção e colocamos, assim, registramos o reconhecimento do Estado ao direito à opção terapêutica. Tem perfis de usuários que jamais vão se adequar, jamais eu não quero dizer, é uma palavra que eu retiro, né? Mas de acordo com o seu perfil, ele não está fazendo a devida atenção por exemplo, a terapia floral. Ele não tem um perfil, então a gente tem que promover esse diálogo e identificar, como profissional, qual é a melhor opção para aquele usuário, como é que ele se define, como é que é o modo de vida, os valores. Tem gente que não quer saber de nenhuma prática alternativa. Falando prática alternativa, tá? Não quer saber de nenhuma prática. Ele quer saber do seu medicamento e eu não quero ser mais rápido, faz a cirurgia de uma vez e estou embora. Isso a gente ouve, né? Como tem outros que dizem, mas eu tenho mesmo que tomar medicamento, porque eu li na internet, aí é outro perigo, né? Li na internet, não sei o quê. Então, esse diálogo é importante estabelecer. Precisamos de mais tempo de atenção para uma atenção humanizada, humanizadora, que ouve mais, que acolhe, que ouve mais o nosso usuário, para poder identificar qual é a melhor terapêutica para ele, né? Que tenha segurança e qualidade, comprovação de eficácia, cientificidade. Nós fizemos muita revisão bibliográfica, recuperamos artigos bem interessantes que nos deu o aval para ratificar e propor a inserção dessas práticas na política estadual. A prioridade é na atenção básica, embora nós estamos vendo hoje na implementação que já tem experiência nos hospitais, por exemplo, que a gente tem que aproveitar. Então, mas a prioridade é a atenção básica, né? Agora, não significa que nós não temos projetos. Por exemplo, nós temos que ampliar, e a política está, a implementação, a gente quer conseguir fazer isso, que é ampliar o trabalho de arte-terapia que tem no Hospital Psiquiátrico São Pedro há uns 20 anos. É um trabalho bem interessante de arte-terapia para a saúde mental. Então, ampliar esse trabalho, trazer à luz das PICs, investir nesse trabalho, que é um modelo que nós temos bem interessante, já praticado há muito tempo. Como tínhamos também, a colega Lívia aqui presente, toda a experiência ali do Centro de Saúde Modelo, 25 anos quase, né, Lívia? 27 anos, né? Que tem acupuntura, homeopatia, fitoterapia, numa experiência dentro de saúde modelo, que hoje, então, ela está no âmbito da gestão municipal de saúde de Porto Alegre. Regulamentação de estabelecimentos, boas práticas profissionais e formação. Bom, além da pesquisa, né? A pesquisa tem aí um campo fundamental. Vou falar um pouquinho antes da pesquisa. Porque nós temos, dentro da política de ciência, tecnologia, inovação e saúde, nós temos um programa chamado PPSUS, que é um programa que estimula, que coloca recursos para pesquisa em saúde, especificamente voltado para as necessidades de saúde do Estado. Então, nós temos toda uma metodologia de definição de prioridades, com base epidemiológica, com base nas condições nas próprias políticas de saúde específicas de cada área, e ali nós elencamos prioridades para investir em pesquisa. Então, as práticas integrativas, na última edição do PPSUS, desse programa, ele já contemplou práticas integrativas e complementares. Nós não tivemos nenhum projeto, apesar de ter 4 tentativas. Eu achei já bom, porque a gente conseguiu, pelo menos, que as pessoas se mobilizassem, porque um deles era, por exemplo, com uma clínica de oncologia que já trabalha o Tai Chi nos pacientes e está se mostrando que absorvem melhor a quimioterapia, reduzindo o tempo de quimioterapia e, né, a quantidade de sessões. Também se estendeu para os familiares dos pacientes que quiseram também fazer o que o paciente estava entrando. Então, promoveu toda uma integração de família. Então, são coisas que vieram conversar, mas não houve tempo
de fazer os projetos. E aí, esse tempo, por quê? Eu sempre digo assim, nós temos que ter os projetos sempre quase prontos. Surgiu o edital, não tem importância que ele dura 30 dias. O problema é meu, que não estava com ele pronto. Durou só 30 dias a chamada pública. E daí, se tu tem um banco de projetos já alinhavado, surgiu a oportunidade, emplaca o teu projeto, adequa as exigências do edital e tu emplaca. Então, é o que está acontecendo. Eu não estou ocupando ninguém por não ter apresentado o projeto, mas já foi é isso que eu tenho que fazer. Então, eu tenho expectativa que, no próximo momento que nós tivermos abertura para pesquisa em PIX, que a gente consiga já ter projetos, né, que vai nos dar mais evidência, mais demonstrar para o gestor evidência, além da evidência, os resultados já obtidos em questões, em projetos bem práticos aqui no âmbito da nossa, né, do nosso local. Então, isso é muito positivo. A regulamentação de estabelecimentos, boas práticas profissionais e formação. Hoje nós temos muitas práticas sendo feitas, por exemplo, em salões de beleza, massoterapia, reiki. Não estou querendo dizer que os salões de beleza não trato da saúde, trato, né? Saúde e beleza é um fio muito tênue, né? Principalmente quando a beleza ela emana, não é? Então, outra concepção aí, não é à toa que a farmácia trabalha também com a perfumaria, com os cosméticos, né? Nós sabemos a importância de trabalhar a autoestima, né? E, portanto, a beleza é fundamental também ser bem tratada. E a beleza de saúde, não uma beleza estereotipada, artificial, que nós temos visto aí, estimulada pelo mercado, que vira uma coisa, né? Enfim, fora de controle, né? Mas nós, como farmacêuticos, temos bem claro essa coisa da perfumaria, da cosmetologia, que é nosso âmbito de trabalho. Então, esses estabelecimentos, por que não? Nós temos que começar a pensar em centro de práticas integrativas e até um salão de beleza, em que medida ele pode, muita importância, mas temos que regular. Isso aí nós não temos claro ainda e não acho que deva reprovar o salão de beleza, tá, gente? Não estou deixando claro. Eu mesmo faço massoterapia dentro do salão de beleza e com muita eficácia, segurança. Então, não sei, é uma coisa que nós temos que discutir. O pessoal da vigilância que está aqui tem que dar uma pensada nisso, para a gente ajudar a promover, a melhorar, né? Já vi, tem muitos sites, tudo de clínicas de medicina tradicional chinesa, por exemplo, e que o ambiente é muito rico, né? É outra forma, muito mais acolhedora, menos aquela coisa fria do nosso hospital branco, né? Hoje também os hospitais já estão melhorando bastante. Graças a Deus, faz horas que eu não chego num hospital, né? Mas a gente vê assim uma outra forma de lidar com o ambiente, né? Para acolher o paciente que vem angustiado porque ele está com um problema de saúde. Então, é outra forma que a gente tem que disciplinar, né? Será que a vigilância tem que tolerar que a gente bota plantinhas? Não sei, tem coisas que nós vamos ter. Olha, e agora? Vamos ter que mudar os nossos paradigmas, né? Algumas coisas vão ter que... Tem clínicas que usam, por exemplo, animais dentro da clínica, que nós jamais permitiríamos nas nossas convenções, né? Mas tem cosmologias e outras racionalidades que entendem que tu pode ter, que animais são positivos. Eu conheço uma fisioterapeuta que ela é especialista em massoterapia e ela pratica a massoterapia sempre no momento que chega o paciente, 2 gatinhos vão para baixo da cama. E eles ficam todo o tempo ali. Segundo a concepção, né, desses valores, dessas práticas, eles também estão absorvendo energias que são trabalhadas naquele momento. Vai da gente entender e estar abertos para outras possibilidades que nós ainda não temos como comprovar, mas que não são tóxicas nem inseguras para o paciente e está trazendo um benefício comprovado, ou pelo menos empiricamente, né? E na qualificação de recursos humanos. Isso é um grande debate também que a gente tem pela frente, porque quem são as escolas de formação, quem são a regulamentação de novas possibilidades terapêuticas e para a qualificação dos recursos humanos. Meu Deus, eu não tinha visto. Tu não me avisou, né? Tá bom. Me dá mais 5 minutinhos, então? Não, eu vou passar, agora já estou terminando. Não estou terminando nada, mas paciência. Desculpe, a velha Silvia, tu devia ter me... Eu me descansei porque eu tinha a manhã inteira. Desculpe. Não, vou passar mais rapidinho. Opa. Bom, então as diretrizes comuns. Depois, então, eu vou pular essa parte, né? A gente trabalhar um pouquinho na homeopatia, porque às vezes nem sempre o público é... Eu já tinha feito esses slides, eu achei bonitinho e trouxe para vocês. A medicina antroposófica,
A arte-terapia, aquilo ali é um quadrinho meu, viu? Que eu fiz de arte-terapia numa sessão muito interessante no âmbito da clínica de psicoterapia, e a gente fez um trabalho bem legal entre pacientes e os médicos e psicólogos, psiquiatras e psicólogos. Foi muito legal. E aí, esse aí é umas mandalas aí circulando, então, né, que a gente trabalhou. Eu botei bem exibida, botei ali para vocês a foto do meu quadrinho. A musicoterapia, hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma ampliação do trabalho do musicoterapeuta, além de ter pós-graduação na Unicinos, parece, tem que a musicoterapia holística, que é uma outra corrente que amplia a musicoterapia para um entendimento de integralidade, né? Bem interessante, a mesa lira, tudo. A cromoterapia, o reiki, né? As práticas corporais, tai chi, o yoga, o qigong, e tem uma experiência de Severiano de Almeida aqui, que foi muito rica, uma cidade no Rio Grande do Sul, que botou uns 300 idosos na praça da cidade com o qigong e reduziu o antihipertensivo e o hipoglicemiante. Foi fantástica essa experiência, eu estou louca para ter isso escrito. Nós temos também que registrar essas experiências. A gente vai buscar as experiências para mostrar para o gestor, para mostrar para os técnicos, e a gente não encontra. A gente tem que fazer, tem que escrever, tem que registrar, tem que documentar, tem que publicar. Bom, a fitoterapia, e nós temos muito para falar, mas vocês já estão aí, essa caminhada, estão juntos, né? Na fito, tem muita coisa, e também qual fito? A fito da medicina tradicional chinesa, a fito nossa indígena, uma corrente da fitomedicina, que seria o uso do fitoterápico, é o uso da planta medicinal de forma como droga vegetal, ou como só colhida e usado nas famílias. Como é que nós não tem uma infinidade? A fito, nós poderíamos, bom, todas elas são complexas, mas a fito a gente está trabalhando mais especificamente, também poderia ser um outro seminário à parte, né? A aromaterapia, acho que é uma grande possibilidade nossa, né, pela extração de óleos, pelo trabalho desse insumo, óleo, né, para aromaterapia. A terapia floral, que, né, tem especialistas aqui, eu não vou entrar. A massoterapia. E, por fim, teria 70 práticas, cada vez vem mais, e agora vem combinações, como o Body Talk, por exemplo, que é fantástico, desenvolvido na Austrália. O corpo fala, né, que usa a definição dos mesmos pontos da acupuntura, e o terapeuta ele também entra em estado de meditação para trabalhar, e é fantástico. Eu diria, o Body Talk, eu diria assim, 1 ano de terapia numa sessão. De psicoterapia vale uma sessão de Body Talk. Fantástico, já tem 2 unidades básicas de saúde no Rio de Janeiro com Body Talk. Tem em Porto Alegre, curso de formação só em São Paulo. E, bom, comentários, rapidinho. Ampla documentação sobre as práticas ancestrais, evidências tradicionais e cada vez mais evidências científicas. Tá? Só vou ler para a gente ser mais rápido. Cada vez maior número de publicações em revistas científicas e de qualidade para justificar a introdução no sistema de saúde a partir de revistas de qualidade, periódicos de qualidade. Sistemas de ciência e tecnologia de avaliação, os formatos de editais, valorizam práticas hegemônicas e dificultam a disseminação do conhecimento no caso das práticas. Então, isso é outro seminário também. Como é que o sistema de ciência e tecnologia vai parar de dificultar para a gente fazer pesquisa em práticas integrativas? Porque, muitas vezes, em fito, por exemplo, a gente vê muito projeto para invalidar o que o conhecimento tradicional defende, né, ou aprendeu ao longo de anos, porque não tem, inclusive, às vezes, o pessoal mais especificamente voltado para pesquisa, nem sempre tem modelos de validação desse uso de mistura de plantas, por exemplo, né? Então, é uma complexidade muito grande, mas que a pesquisa tem que estar mais aberta, e não só para avaliar, é tóxico porque separou tudo, enfim, né? Tem muita coisa para discutir. Isso é uma área muito para nós trabalharmos, né? Os locais de desenvolvimento de PICs, nem sempre estabelecimentos de saúde acadêmicos, já falamos, contradições entre as políticas de saúde que não favorecem a inclusão de PICs, em que pese o discurso contra-hegemônico e pela integralidade, o respeito ao conhecimento tradicional e o reconhecimento do direito à opção terapêutica. As políticas de saúde nem sempre estão contemplando, porque as PICs é transversais a todas as políticas de saúde. Mas eu estou apertando sempre errado aqui.
Há muito distanciamento do técnico diante de situações de ordem espiritual e religiosa. É preciso ter equipe sensibilizada para as PICs, começando pelos usuários de PICs, sendo usuários, nós profissionais, vivenciarmos essas práticas para poder entender que é melhor para o usuário. Interessante os programas cuidando de quem cuida, saúde do trabalhador com PICs, prerrogativas profissionais, tem que revisar, nós estamos todos os códigos de ética, as nossas prerrogativas temos que revisar, porque é multidisciplinar, e aí nós, mas o papel do farmacêutico, né? Beleza. Mas está vindo outras profissões, né? Como naturopata, tem outros códigos, inclusive já aceitos, né? Ali, como novas profissões e ocupações se afirmando, como esses terapeutas holísticos, naturopata. Tem projetos de lei para o terapeuta holístico, que é uma bem interessante a proposta, embora eu acho que tem que discutir a nível de colocar no sistema de saúde, é uma discussão que a gente vai ter que ter. Profissionais e políticas devem incluir as PICs, mas abertura ao novo, ao antigo. O farmacêutico, tá? Eu acho que a fitoterapia, então, é um trabalho que a gente tem muito a contribuir, e também na extração para óleos vegetais, né? Focar nas práticas, isso é uma... Eu acho que focar não significa excluir as outras, tá? Mas eu acho que nós temos um trabalho preponderante na questão de práticas que usam insumos que exigem manipulação, exigem conhecimento farmacêutico. É uma grande contribuição que nós temos que dar, né? Como para a terapia floral, para a aromaterapia, fitoterapia, homeopatia. Evidenciar que a legislação sanitária e profissional não caminham no sentido da integralidade. Isso é um dia a dia, a gente tem que estar mostrando na equipe que nós temos que trabalhar com integralidade. Na pesquisa, contribuir para a inclusão e não para a exclusão do uso tradicional. Não a apropriação do conhecimento tradicional. Não é só se apropriar e não devolver para o conhecimento, para as pessoas que detêm conhecimento tradicional. Por novos modelos de testes pré-clínicos sem a utilização de animais. Aqui é porque eu sou cachorreira e defendo que nós temos que mudar os testes clínicos, os testes pré-clínicos para outras tecnologias que já está na Europa, está nos Estados Unidos, tem que cada vez mais propiciar que nós reduzamos, enfim, que a gente não use os beagles. Eu tenho um beagle, eu fico doente quando eu penso nos pobrezinhos dos beagles. Tá, eu não quero aqui invalidar toda uma concepção, mas a gente tem que mitigar esse uso cada vez para a gente conseguir superar, até pela visão que nós temos dos animais hoje, que eu acho que estamos nessa caminhada. Resgatar o conhecimento, renovar a farmácia. E ali, essa foto eu achei muito bonitinha, todo mundo já conhece, né? É uma gracinha, porque é os alimentos, ali é para valorizar o uso dos alimentos, que ali é a farmácia natural. Mas eu acho que nós temos que resgatar mesmo essa farmácia natural e a arte do fazer em farmácia, a ciência e a arte da farmácia. As subjetividades, as expressões, trabalhar, manipular um medicamento com uma energia positiva, longe do computador, sem o celular. É uma nova farmácia, né? Muito mais humanizada, muito mais natural e que resgata o nosso potencial subjetivo como farmacêutico na arte da farmácia, né? E ainda por uma farmácia humanizada, humanizadora, com inserção social, sustentabilidade fundamental, né? A visão ecológica dentro da farmácia e a integralidade. E por que não uma farmácia integrativa? Para pensar, tenho falado com a Suzana, com o pessoal da comissão, que eu acho que a Bela Dona está num caminho, e outras farmácias também que eu tenho, até piano, tem um colega que botou piano para trabalhar com música, tu também, arte terapia, antroposofia, né? Então, eu acho que nós temos que pensar esse novo estabelecimento, resgatando aquela botica antiga, com o nosso conhecimento atual e complementando todos os conhecimentos. Tá? Acho que é isso. Eu consegui terminar, desculpe, são 5 minutos. Ok, obrigada, gente. Desculpe me estender, mas eu me passei da hora. Obrigada. Às vezes. Oi. Antes de começar as perguntas, não sei se o pessoal vai querer fazer por escrito, ou a gente pode passar o microfone também. Eu queria fazer um convite para vocês. Nosso quarto ou terceiro? Quarto. Nosso quarto fórum de práticas integrativas e complementares vai ocorrer dia 7 de novembro. A gente ainda não tem o local definido. A gente está vendo se vai ser na PUC ou na Fundação. A gente vai ter palestrantes bem interessantes, que, como vocês vieram aqui, esse é o dia das PICs e da saúde pública, talvez interesse esse assunto.